Cara, deixa eu te perguntar sobre aquele momento que ele, sei lá, pelo menos eu olhando de fora, foi o momento em que a galera veio pra cima mesmo, de um dos vídeos, tal, que você falou do coração, do centro do coração de Jesus. Maravilhoso. Mas eu quero perguntar primeiro pra você assim, como é que foi pra você, você lê comentário, você vê os tweets, como é que é? Você, tipo assim, mergulha mesmo, mano, sem dó. É isso que as pessoas têm que entender. A gente é ser humano, cara. Eu queria te perguntar como ser humano, sua alma, como é que foi pra você, pra sua esposa? Mano, foi um dos piores dias da minha vida. Você tá brincando. Eu vou te dar o detalhe, cara. Eu vou te falar, depois eu falo da mensagem, tá. Exatamente o meu coração em relação àquilo. E outra coisa, não retiraria uma palavra daquela mensagem, só mudaria um termo, mas não retiraria uma palavra daquela mensagem, porque foi cura para milhões de pessoas aquela mensagem, entende? Mas, cara, eu vou te falar, eu tava realizando um sonho meu, eu tinha um sonho de conhecer uma plataforma de avião, sabe? De avião de guerra e tal. Eu tava nesse lugar, eu tava realizando um sonho, cara. Eu me lembro quando deu 10 horas da manhã, eu comecei a receber mensagem, cara. E eu comecei a ler as mensagens, os comentários, cara, e eram os piores possíveis. Dizendo que eu era um demônio, dizendo que eu era um herege, que eu era... Cara, mano, eu sou um pai de família, eu tenho uma esposa, eu fui criado na igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um Deus, cara, eu tenho um credo público, sabe? Eu tenho uma conduta ilibada, cara. E eu comecei a ser atacado, assim, sistematicamente. O que mais me doía, cara, era o peso das palavras que eram utilizadas contra mim. E por isso que me dá tanto nojo dessa classe, cara. Eu falo assim, sem ressentimento hoje, mas me doía muito, sabe? Me doeu muito tempo. Mas eu tenho muito nojo dessa classe da teologia, desses caras da teologia, que eles defendem a teologia matando pessoas, cara. É a coisa mais antibíblica que existe possível, sabe? Você ferir alguém, você amaldiçoar alguém. Teve um cara, mano, que é um teólogo famoso, que ele falou que o meu ministério era levar pessoas pro inferno, cara. Cara, eu fiquei tão ferido quando eu vi isso, cara. Eu fiquei tão mal, eu fiquei tão... Cara, eu fiquei assim... Cara, eu de veneno, verdade... Né, mano? É um veneno. Assim. Foram dias que eu queria desaparecer, mano. Como que um cara fala que o ministério do outro é levar pessoas... Ele disse que o meu ministério era anestesiar pessoas pra mandar pro inferno. Cara, um cara diabólico, sabe? E, cara, aquilo me feriu tanto, que chegou no final do dia, eu falei, mano, eu quero desistir desse negócio, cara. Eu tenho minha família, como que meus filhos, se meus filhos fossem grandes, cara, eles vissem isso, o que os meus filhos iriam pensar, cara? Sabe, meus pais. Mano, aquele dia eu experimentei uma dor que eu não desejo pra ninguém, cara, para ninguém. Eu me lembro que no final do dia, cara, eu tava em frangalhos, assim. Eu recebi uma ligação de um amigo eu recebi um vídeo de um amigo que me ajudou muito. Que foi uma mensagem do T.D. Jakes, que ele conversa com o Steven Furtick. E o T.D. Jakes fala que ele foi muito atacado e tal. Ele chegou numa igreja, assim, em frangalhos também. E veio uma senhora conversar com ele. E a mulher estava na UTI durante vários dias e ela tinha tido alta e ela sabia dos ataques e tal. E ela falou pro T.D. Jakes, né, agradeceu ele e viu o semblante dele e ela falou assim para ele, it's not for them, it's for us, né? Não é por eles, é por nós, sabe? Continua. E, cara, naquele dia eu tomei a decisão de nunca mais pautar o meu coração na fala de alguém. Sabe, cara, tem que ser no meu propósito em Jesus, na minha família. Então, cara, hoje eu aceito críticas, mas eu só aceito críticas de quem primeiro construiu alguma coisa e de alguém que de verdade me ama, cara, porque crítica de quem não te ama é só flecha pra destruir a tua construção. Cara, uma vez a gente, aqui na igreja, teve uma reunião final de ano, assim, né, falamos um pouco sobre o ano, tal, toda a igreja, e aí... Eu falei assim pra galera, ó, eu distribuí um papel aí e tal, eu queria que você desse um feedback pra gente, tal, né, de coisas a melhorar, tal, beleza. E a galera escreveu e colocou, né, numa urninha lá, tal. Aí eu fui ler com a liderança, né, vamos ver o que a gente poderia melhorar esse novo ano que vai entrar. E, cara,
igual você falou, um dos papéis, assim, extremamente tóxico. Tal, falando coisas, sabe, agressivas e tal. Toda a liderança, cara, ouvindo, ficou mal, cara. Ficou envenenado, assim, sabe quando... Tipo, acabou o clima. Isso envenena assim. você, né? Você quer responder, você quer ir pra cima e tal. Nossa, cara, aí, né, e aí é isso aí que você falou, né? Um argumentando, mas esse cara nada a ver, não sei o que e tal. E não tinha nome, né? Lógico. E aí, cara, eu lembro que fomos embora e tal. Aí no outro dia, eu lembro como se fosse hoje. Tava dirigindo assim e orando, Senhor, isso ainda tá no meu coração, isso ainda tá aqui, uma coisa meio assim. E, cara, eu senti o Espírito Santo falando comigo, cara. E ele falou assim, dá uma olhada no papel. Eu olhei no papel de novo assim, né, o que o cara escreveu, e ele tinha escrito assim, pô, vocês precisam pensar que não sei o que, vocês precisam fazer, não sei o que lá, Ele falou assim, ó, toda vez que você pegar um papel, um feedback que tá escrito, vocês precisam não sei o que, ignora. Se no papel tiver escrito, nós precisamos melhorar, esse é o feedback que você precisa, porque aí é o feedback de alguém da família e não de alguém que tá vindo aqui consumir na igreja como se a gente fosse uma empresa que tem que prestar um serviço para alguém. Então muito é o que você tá falando, sabe? Quando alguém chega e fala assim, Dave, nós precisamos melhorar nossa pregação, né? Tal, pô, Dave, nós precisamos estudar mais teologia, né? Porque é sua família, é alguém que te ama, igual você falou, sabe? Isso é muito importante, sabe? E, cara, eu te falo que eu observando de fora, Dave, achei muito legal da sua parte, assim, você, por exemplo, saber que, tipo, cara, a frase tinha que ser construída diferente, entendeu? É o que você falou, um termo, né? Mas assim, o que me choca não, cara, olha, eu querer, tipo, jogar no lixo tudo que tá sendo feito por causa de uma frase, de um verbo mal colocado. E, cara, sabe o que me doía, cara? O que me doía muito, assim, é que nessa parada das pessoas comentando coisas pesadas, assim, aí tinha gente comentando assim, olha... Pastor, essa palavra eu tava com o meu coração muito ferido e tal, e essa palavra o Senhor ministrou no meu coração. Aí as pessoas iam embaixo, cara, da pessoa contando testemunho, cara, dizendo, cara, Deus me mudou, me transformou. E a pessoa, olha, isso aí é um herege e tal, isso é um filho do diabo. Só que eu entendi uma coisa, Douglas, eu experimentei um hate acumulado. O que é um hate acumulado? A gente tava crescendo muito rápido, incomodando muita gente. Isso incomoda muito, cara. Mano, eu vou te falar, Douglas, se o teu podcast ninguém ouvir, as pessoas não... Os caras que te odeiam nunca vão falar nada. Você pode falar qualquer bobeira, né? Não acontece nada. Você pode falar o que você quiser, meu lindo. Mas a partir do momento que você causar muito sucesso, até quem gosta de você vai ficar assim, mas, pô, será? Então, cara, como a gente estava vindo durante muito tempo, rápido, crescendo, os caras estavam tentando pegar alguma coisa. Então ele tava ali caçando a frase, né? Caçando... Que eu senti. Aqui. Mano, olha só. Qual que era a mensagem? A mensagem era uma só. A gente lida dentro de um modelo onde o ser humano ele é extremamente carente. Nós somos carentes de afeto, por conta da construção familiar, às vezes de pais ausentes ou de relacionamentos tóxicos. Então, o ser humano ele faz de tudo para se sentir amado. Então, ele se mete em relacionamento tóxico, ele se permite ser ferido o tempo todo e tal. E ele não entende que ele já é importante para o Senhor. Ele custou um alto preço, o apóstolo Paulo vai dizer, porque foste comprado com um alto preço. Então, cara, nós custamos sangue de Jesus, nós temos um valor para o Senhor. Então, a minha mensagem, o tema da mensagem é importante. Era só dizendo assim, ó, você é importante para o Senhor. Você não precisa se desgastar, você não precisa se sentir como se você fosse esquecido. Não, você é amado pelo Senhor, a Bíblia diz, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, entregou o seu filho na cruz do Calvário. Cara, que amor maluco é esse? E eu estava dizendo o seguinte, olha, Deus, ele é o centro. Eu digo no começo da frase, Deus é o centro. Né? Então o evangélico ele é teocêntrico, óbvio que ele é teocêntrico. Eu falei, e do centro do coração de Jesus, de Deus, Jesus é o centro. Do evangelho, Jesus é o centro. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando do sacrifício de Jesus. Eu digo, e de Jesus nós somos o centro. Ou seja, eu sei que o objetivo Deus final do sacrifício dele era nos salvar. Tal. Foi nos salvar, cara. E aí as pessoas diziam, não, mas ele morreu na cruz para obedecer o Pai. Mano, que absurdo. Claro que foi para obedecer o Pai, mas foi por nós. Era a gente que estava precisando de salvação, não era Deus. Sim. Então, cara, quando a pessoa ela quer brigar,
argumentos não adiantam. Então, cara, eu fui aí também entendi que não adiantava responder. Sim. Porque quem quer resposta de verdade, dialoga. Quem quer atacar, ele já tá convicto do que ele acredita. E é muito parecido que você via episódios com Jesus, né? De os caras... Tipo, ele tava expulsando o demônio, alguém ficava liberto na frente deles. E aí ele expulsou por Beelzebub. Tipo assim, cara, você acabou de ver a parada na sua frente. Pra mim tem um texto que resume muito, cara, o que a gente vive hoje. Lucas capítulo 15, ele diz, Jesus estava para pregar. Aí diz dois públicos, ele diz, os pecadores estavam para ouvir. Uau. Cara, os pecadores estavam para ouvir. E aí diz o segundo público, e os fariseus murmuravam entre si. Cara, sempre vai ter os que estão para te ouvir e os que vão ficar falando mal de você ao invés de ouvir o que você tem para falar. Isso é normal, cara, infelizmente. E aí que tá, quem é o fariseu? O fariseu é o cara que acha que ele já acha que ele já é o super crente, que ele sabe mais de Bíblia do que você. Então ele te ignora e ele, ao invés de entender que enquanto ele murmura, ele atrapalha o pecador que quer ouvir, ele fica fazendo a briguinha dele lá e ao invés de ele pregar, ele fica despregando que os outros pregam. Normal, mas pra mim entender isso foi um processo difícil, tá? Processo não foi difícil fácil, de não. Deus, né? Foi um tempo aí. Muito. Como é que foi postar o próximo vídeo, assim, tipo... Gravar Cara, a próxima série? Foi... Não, é sério, tipo... Eu gravei a outra série com raiva. Sério? Com raiva. Não, porque eu vi uma vez um pastor americano falando... Olha o tema da mensagem dele, era pra líderes. Morte por corte de papel. E era... Porque na época era muito e-mail, né? É muito comum nos Estados Unidos o cara terminar de pregar e membros mandarem e-mail, né? E ele começou a falar disso, de tipo... Você lê um e-mail, você lê outro, né? É como se fosse cortinho de papel. E quando você vê, você não tá mais sendo fiel ao que o Senhor quer... Mas só pensando aqui o fulano vai pensar, aqui o ciclano vai pensar. Vou falar assim porque eles vão gostar. Cara, isso é morte por corte de papel. Como é que você viveu isso, assim, no pós? Então, aí o que eu fiz, cara? Eu tinha os pseudo-teólogos brigando, né? Achincalhando, fazendo confusão e tal. E tem as pessoas que são teólogos respeitados de verdade, que esses não estavam comentando. Inclusive, vou citar o nome de um aqui, que foi o reverendo Augusto Nicodemos, que o dia que eu liguei pra ele nem sequer sabia quem eu era e nunca nem sequer tinha visto o vídeo. Mandaram uma pergunta pra ele respondeu de maneira correta e tal, e o pessoal mandou e divulgou como se ele estivesse respondendo a minha mensagem. É isso, No dia que eu liguei pra ele, que nós conversamos, eu fiz isso com alguns grandes homens de Deus que eu tenho muito respeito. Eu não sou calvinista. Não é minha veia teológica. Mas eu liguei para todos que eu conhecia de respeito. Liguei para o meu pastor, liguei para alguns líderes. Que legal, cara. E fiz um concerto de termos. Falei, pastor, qual é o termo que pode chocar? O que pode me dar problema? Pastor, eu sou um evangelista. Que legal. Muito bom. Fiz isso. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui. Até naquela reunião de pastores que a gente estava juntos, eu falei, eu acho que era legal. A heresia, ela só nasce do isolamento. Sim. Um evangelista sozinho, ele vai flertar com a hipergraça. Por quê? Porque, cara, eu quero pôr todo mundo pra dentro, cara. Ele quer todo mundo, entendeu? Eu quero alarga essa porta aí e deixa todo mundo entrar. Porque ele tem isso, entendeu? Enquanto que um profeta, por exemplo, vai flertar com o legalismo. Porque como ele quer alinhamento do céu, ele vai flertar. Então, se a gente não misturar a vida... O que você tá falando pra mim? Eu liguei pra mestres. Liguei, cara. Deixei mestres mexer na minha mensagem evangelística. Isso exatamente. É muito louco, cara. Cara, inclusive, hoje, todo o evento que nós fazemos... Eu faço apelo em tudo, mano. Se eu orar pelo almoço e eu for pregar, eu vou fazer apelo. É a minha vida. Cara, eu sempre digo no final... Precisa ter mudança? A resposta é óbvia. Precisa. Quem vai produzir a mudança? O Espírito Santo de Deus dentro de nós nos convencendo. Quem vai mudar? A gente. Então, não tem nada esse sentimento da hipergraça, né, cara, que tem dominado muito. Eu entendo perfeitamente isso. E também não apoio isso, porque, cara, peraí, né? A gente tá falando de Deus. Sabe, né? Não tá falando do nosso colega de colégio. Mas, cara,
quando eu fui gravar a série, aí eu fui calçado e eu tinha duas coisas. Ou eu respondia ou eu posicionava a minha fé. E aí eu escolhi posicionar a minha fé. Eu deixei o meu credo claro em todas as mensagens. Arrependimento, Jesus vai voltar, Jesus morreu na cruz para me salvar, obedeceu a voz de Deus, estava obedecendo a vontade do Pai. Todos os credos que poderiam ficar ali sensíveis por conta de falas anteriores, de termos que poderiam ficar um pouco solto, eu fiz uma conversão ali. Que legal. Então, falei sobre soberania, falei dentro da minha teologia, falei sobre soberania, sobre arrependimento, sobre o sangue de Jesus, sobre a volta, sobre arrebatamento e foi a série posterior. Muito bom. Mas a vontade era falar, tu, seu vagabundo, que falou isso ali. Mas eu falei, mano, deixa esses caras no...